Eu vou apresentar para vocês, então, o setup de operação nosso, que a gente utiliza, tá? Tem alguns indicadores, então eu vou repassar eles, tá? Explicar cada um deles, beleza? O primeiro indicador aqui que eu vou passar para vocês, que é o que a gente utiliza, é o Better Volume. Que o Claudio tinha saído. Tá de volta, Cláudio? Eita, deixa eu ver aqui. Tá todo mundo aí? Sim. Tá. Então, Ok. o primeiro indicador que eu vou passar aqui para vocês, que é um dos que a gente utiliza, é o Better Volume. Já utilizou ele, Cláudio? Já viu? Ou não? Eu já vi falar, eu já vi ele, mas eu só não entendi como que se usa ele. Tá. Então, assim, aqui ele mostra as barras aqui, a quantidade de volume negociável, tá? E aí ele tem Uhum. algumas cores, tá? Então, a cor vermelha demonstra uma força de venda que ele identifica, tá? A verde, ele identifica uma força de compra. A branca, ele identifica uma indecisão. E a amarela, ele identifica pouco volume, tá? Baixo volume. Entrou mais um aí, deixa eu ver. Das cores, tranquilo? Sim. Vermelho, identifica uma força de venda. Venda. Verde, força de compra. Branca, indecisão. Amarelo, baixo volume, tá? Sim. A roxa aparece às vezes, é volume muito expressivo, tá? É aquele volume em excesso, a roxa. O que eu utilizo, o que a gente utiliza e as azuis é volume normal do mercado, tá? Certo. Então, as cores, ela identifica o que está mais expressivo dentro do candle, tá? E a altura da barra aqui, o tamanho, seria a quantidade, o volume negociado, tá? Então, vamos lá. O que eu utilizo como confluência desse indicador? A gente utiliza as barras da cores verde, vermelha e amarela, tá? Um exemplo aqui, essa vela vermelha aqui deu uma barra vermelha, e aí a gente utiliza como confluência uma possível reversão, tá? Claro que vai ter aí vários fatores, aqui o exemplo, a barra verde, tá vendo? Para reversão. A vermelha aqui, ó, reversão. A amarela, a gente utiliza ela quando dá vela grande, tá? Quando dá vela grande. E aí sempre tem que identificar a posição que está essa vela, tá? Nunca pegar rompimento. A gente vai chegar lá. Mas tá vendo aqui? Reverteu. Então as confluências aqui reverteu, aqui não. Aqui reverteu. Ó, aqui reverteu. Aqui não. Aqui reverteu. Aqui não, mas não foi vela grande. Tem umas confluências para a gente utilizar, utilizando essas cores, tá? Aqui deu duas, aqui a amarela, aqui ela, vamos dizer que ela não acabou não respeitando, tá? Ela não reverteu, teve um rompimento aqui com o corpo desse comando aqui de compra, tá? O principal motivo provavelmente é esse, tá? Ficou abaixo aqui do comando com o corpo, aí por isso que ela não reverteu, continuou. Eu não sei se vocês chegaram a ver lá, foi ontem ou antes de ontem, eu coloquei um vídeo lá no meu canal no YouTube falando desse padrão aqui, tá? Uma velona grande e a outra menor com corpo aqui considerável. A maioria dá para pegar para operar só isso aqui, ela reverte, tá?
Isso aqui caracteriza uma exaustão do preço, tá? Muita força, depois perde força. Se ela está numa zona de, de suporte ou resistência, no caso aqui ela está num suporte, tá? Então ela acaba tendo a reversão, tá? Numa região aqui de suporte, fez a exaustão, muita força, pouca força e aí reverteu, tá? Mas aí é outra coisa, mas é um padrão que acontece muito no gráfico, tá bom? Então aqui, referente às barras aqui, ó, vermelha, reverteu. Ficou claro aqui, referente às barras, ó, do Better? Sim, deu para entender. Então, no caso, se ficar Tá top. verde, reverte para vermelha, para venda. Isso, tá? Sempre em regiões, tá? No suporte, ou resistência, ou no topo, tá? Ela tende a reverter. Certo. Ou amarela também, que é baixo volume, se dá um velão numa região de baixo volume, ela tende a reverter também, tá? Uhum. E aí, nas barras azuis, a gente utiliza também uma confluência. Um exemplo, bate lá no setup as confluências para a gente fazer uma entrada de reversão. Ó, só cortando aqui o exemplo. Amarela aqui, tá vendo? Reverteu, baixo volume. Por exemplo, bate lá as confluências para a gente fazer uma entrada. Se for barra azul, a gente vai analisar se a atual do sinal ela é menor do que a anterior. Tá? Porque aí ela mostra para a gente que está com pouco volume, tá? Ou seja, não está agredindo tanto. Aí é um indicativo para a gente que a gente pode estar efetuando uma entrada, uma possível reversão, tá? Um exemplo assim, bateu uma vela lá, deu as confluências para mim fazer a entrada de reversão, só que o banner está azul. Eu vou analisar se ele é menor do que o anterior, tá bom? Sim. Beleza quanto a isso? Ó, aqui exaustão, a barrona, barrinha, barrona, barrinha. Do banner, tranquilo então? Top. Beleza, então agora vamos. Eu vou tirar o banner aqui. Vamos colocar o outro. Vou abaixar ele aqui. Vou para o oscilador. O Rainbow você já utilizou, né, Carl? Entendi, desculpa. O Rainbow Oscillator você já utilizou? Já usei uma vez. Já. Como que você utilizava? Cadê ele? É, tipo, quando eu dava o volume alto lá, rompendo a parte de cima, pegava a reversão. Deixa eu tirar esse indicador daqui, irmão. Você utilizava ele quando ele rompia as bandas aqui? Isso. Tá, hoje você vai aprender a utilizar ele diferente. O oscilador, ele é um puta indicador, tá? Praticamente aí um dos melhores que eu já vi, tá? Desse oscillator aí. Por quê? O que que ele mostra? Ele mostra a oscilação do preço em relação à última barra. Então, se tem uma oscilação, vamos dizer, fora do comum expressiva, é uma possibilidade aí do preço estar revertendo, tá? Porque foi um esforço a mais, tá? Então, os meus alunos aí, eu já expliquei para eles, hoje é mais uma revisão praticamente, mas o oscilador tem dois padrões que a gente pode pegar a entrada para reversão, tá? O primeiro padrão no oscilador que a gente pode estar fazendo pegar a entrada para reversão é quando ele vira a tendência na primeira barra, tá? Como exemplo aqui, tá? Tava aqui embaixo, ele virou a primeira barra aqui. Beleza? Um exemplo aqui, ó. A cor tá outra cor, né? Aqui a primeira barra, a gente Aí possibilidade de entra na reversão. próxima. Um exemplo aqui, ó. Primeira barra, reversão. Um exemplo aqui, ó. Primeira barra para baixo, reversão. Aqui, primeira barra para baixo. Vai sair operando já, né? Não, mas tá bom, é uma confluência e tanto.
Sim. Aqui, a primeira barra não foi. Aqui daria para dar um galho, quem gosta, tá? Porque é aquele padrão de exaustão, tá? Tá no suporte, ela faz esse padrão, uma barrona, uma barrinha aqui, ela reverte, tá? Mas eu tô brincando, não vai dar galho, não. Sai a bobina esse galho aí. Mas, enfim, a primeira virada aqui é uma possibilidade de entrada, tá? Por exemplo, aqui já tinha uma barrinha aqui, né? Mas foi lá e reverteu. Ó, aqui uma barrona, uma barra considerável. Daria para pegar uma segunda entrada aqui. Aqui é a primeira vez que virou. Tá vendo? Embaixo aqui é a primeira vez que virou. Aqui é a primeira vez que virou. Aqui é a primeira vez, acabou ficando um empate aqui, né? Aqui tá, já estava aqui, ali já estava. Aqui é a primeira vez que virou. Aqui, primeira vez que virou. Viu como acontece muito? Sim, bastante. Não, bastante, demais a conta, você não tem noção disso. Aqui, ó, primeira vez que virou aqui em cima. O oscillator, eu não, vamos dizer, eu não uso tanto, né? Mas para quem quer observar, quando as bandas dele tá muito curta aqui e ele rompe, ele vai afinando. E aí ele rompe, é uma confluência a mais também para pegar reversão, tá? Principalmente quando acontece esse padrão da primeira inversão aqui de tendência, tá? Como mostra aqui, ó, afinou bastante e aqui ele rompeu fazendo a primeira virada de tendência aqui, tá? Sim. Eu vou, eu vou já deixando o outro indicador que a gente vai vendo, que aí a gente vai também já analisando possíveis confluências, tá? Eu vou colocar o meu setup direto aqui, eu vou apagar os indicadores para ficar e deixar só esse que a gente está analisando. Deixa eu apagar os outros, deixar. Bom, esse aqui eu vou deixar, esse aqui eu vou apagar. Para não atrapalhar a gente ali. É, então, o oscilador, a primeira possibilidade de entrada nossa é quando ele vira a primeira, tá? Inverte a primeira, tá bom? Claro aí para todo mundo? Sim, entendi. Pessoal aí, tudo certo? Certo. De boa. Ok. Beleza. O segundo padrão de entrada no oscilador é a fadiga, tá? Acontece uma fadiga que a gente consegue visualizar no oscilador, tá? Deixa eu tirar esse TDF daqui para não atrapalhar. Mas é esse padrão aqui, ó. Ó, ele dá uma barra, você sempre vai visualizar três barras, tá? Ele dá uma barra grande, depois ele dá uma menor, como se ele tivesse perdendo a força aqui da tendência, tá? E aí ele vem com a barra maior, tá? No caso, essa barra aqui. Ou seja, faz de conta que ele está voltando, está perdendo a força, aí ele vai e faz uma força em excesso para tentar derrubar o preço, tá? E aí, um exemplo, se ele está em zona forte, se ele está em região de suporte e resistência, e ele não rompe essa região, ou seja, ele fadigou o preço. Foi uma força em excesso que ele fez, mas não conseguiu descer o preço, tomar uma taxa ali de comprador, no caso aqui. Então, o preço ele reverte, tá? Então, o segundo padrão de entrada é essa fadiga, tá? Vamos ver, visualizar aqui no gráfico, às vezes que aconteceu. Vamos ver. Ó, aqui chegou a acontecer, mas não respeitou. Ó, barra maior, menor, aí veio uma barrona aqui. Não respeitou. A gente está analisando só o oscilador, tá? Aqui ele respeitou, tá vendo? Barra maior, a menor, depois ele fez a fadiga, tá? E aqui também, ó, tá, ainda não mudou a tendência, tá? Maior, a menor, aqui ele veio e fez a fadiga de novo, tá? Que em seguida aqui ele fez esse padrão de entrada, tá?
Aqui praticamente estava igual, então não caracteriza essa, vamos dizer, a fadiga. Aqui, se essa barra tivesse um pouquinho maior, poderia até caracterizar a fadiga, mas ela está quase igual aqui, então essa daqui vamos desconsiderar, tá? Vamos ver aqui. Ó, essa daqui de compra, tá? Cadê? Tá vendo? A barra menor que essa daqui, e essa daqui um pouco maior do que essa anterior, tá? Aqui ela não respeitou. Foi essa daqui. Rompeu a máxima aqui desse candle aqui com o corpo. Aqui ela respeitou. Barra maior, menor e a outra grande, tá? Aqui ela ficou patada ali praticamente. Ela desceu aqui, barra menor do que essa daqui fadigou. Aqui teve uma fadiga. Aqui não respeitou. Aqui ela respeitou a fadiga, tá vendo? Barra maior, menor. E aqui ela fadigou. O mercado estava. Vamos visualizar mais, se tem mais alguma coisa aqui. Bom, essas daqui, né? Aqui ela não respeitou, aqui ela respeitou. E aqui ela respeitou, tá? Barra grande, a menor e a outra maior. Aqui ela respeitou, barra grande, menor e a outra maior. Aqui ela respeitou, barra grande, menor e a outra maior. Aqui também ela respeitou, ficou vermelho ali, mas está acima do fechamento. Tá? Barra grande, menor e a outra maior. Aqui ela respeitou. Então, esse padrão de fadiga ficou claro? Ficou. Sim. Aqui ela respeitou, tá vendo? E tem lógica, tá? O padrão ele tem lógica. De fato, é isso, é uma fadiga do preço, tá? Aqui a gente está vendo só o, vamos dizer, o oscilador aqui. A gente não está analisando a região do gráfico, onde está, onde não está ali, tá? Só para vocês identificar, entender o padrão, tá? Então, no oscilador, tem essas duas confluências para a gente poder dar uma entrada, tá? Que vamos dizer assim, que a gente consegue entender uma lógica por trás do movimento, tá? Por trás do comportamento do oscilador. Ficou claro para vocês aí? Ficou sim. De boa, mano. Tá, beleza. Aqui no oscilador também, depois que eu mandar o setup template para vocês aí, vocês vão ver que eu coloquei dois níveis aqui, tá? O 60 e o menos 60, que são essas linhas tracejadas, tá? Quando ele busca essas regiões, a assertividade dele, vamos dizer assim, que ela tende a ser maior, tá? Que é uma oscilação bem alta do preço, tá? Quando ele vai romper essa região. Beleza? Beleza. Tá, deixa eu aumentar a barra desse banner aqui, só pra gente... Bom, vou colocar agora o outro aqui, vou colocar o template de novo, eu vou apagando os outros indicadores. Não estou muito... Deixa eu voltar lá. Só para não poluir o gráfico, depois a gente adiciona eles. Bom, outro indicador, ele é simples, tá? É o TDF, todo mundo conhece ele aí, que é um Trend Direct Force, que ele vê a força da tendência, tá? A gente acaba utilizando ele aí para quando ele acontecer
bater nas suas regiões inferior e superior, a gente tende a pegar uma entrada para reversão, tá? Como exemplo aqui, tá? Então, exemplo aqui deu as confluências do Better, o TDF e o primeiro aqui da virada da tendência, tá? Então, é uma confluência boa. A gente esperaria ele pegar aqui na região de suporte. Os alunos sabem aí que a gente nunca pega uma entrada aqui na virada se tem uma região forte embaixo. A gente espera ele tocar para depois pegar a taxa aqui, na região de suporte, tá? Então, um exemplo, aqui bateu as confluências, aqui deu o Better só e o oscilador, tá? Então, o TDF ele é mais simples, tá? Esse TDF aqui, ele está no nível 3, tá? Tem muitas pessoas que utilizam bastante o TDF aí no nível 2. O meu template aqui, ele está no nível 3, tá? Vamos dizer assim que ele compara as 3 últimas barras, tá? Para fazer o cálculo dele, tá bom? Vem para aqui bater o Certo. TDF com o primeiro da inversão, tá? TDF, primeiro da inversão. Aqui bateu o TDF com o padrão fadiga, tá vendo? Barra grande, barra menor e a barra maior, até rompendo aqui o tracejado aqui, tá? Junto com o TDF, tá? Uhum. Aqui foi direto lá, rompendo o tracejado com o TDF aqui. Então, são oportunidades de operações, tá? Aqui foi, não respeitou, fez o padrãozinho de exaustão aqui. Aqui foi, não respeitou. Que essa bagaça aqui. Já já vou ter que mandar outro link para vocês aí, tá? Que vai cair aqui. Por conta do tempo. Uhum. Então, o TDF é isso aí, tá? Não tem muito segredo nele, não. A gente só utiliza o padrão principal aí, é quando ele está nas extremidades, é uma possibilidade de entrada, tá bom? Certo. Aqui deu TDF com a fadiga aqui, tá? Do oscilador, barra maior, barra menor. E aqui fadigou o oscilador, tá? E deu junto com o TDF aqui. Quanto TDF, tranquilo? Então, os 3 indicadores? Sim, deu para entender. Tá, Ok. beleza. Os 3 indicadores tranquilo, né? Beleza, então até aqui a gente falou do Better, que é um indicador de volume, tá? A gente falou do oscilador, a gente falou do TDF. O Better a gente utiliza, então, 4 confluências para a gente estar fazendo as entradas. As cores verde, vermelho, amarelo e azul, desde que a barra atual da entrada ela seja menor do que a barra anterior, tá? Por exemplo, aqui tem uma confluência com todos eles, bateu o TDF, o oscilador, e a barra azul aqui ela é menor do que a anterior, mostrando que o volume ele diminuiu, tá? Então, vamos lá para o próximo indicador. Então, a gente vai Sim. utilizar para tendência aquele SARS parabólico lá, tá? Que é esse aqui. Ele é simples de entender, tá? Se ele está do lado de baixo aqui apontando para cima, a tendência é de alta. Se ele está de cima para baixo, a tendência é de baixa, tá? Se você for falar, não, vou priorizar operações a favor do movimento macro. Então, a gente prioriza operações de venda, tá? Pega as confluências aqui nas operações de venda. E aí tem, quando rompe ele, tem, vocês vão analisar conforme vocês vão utilizando. Às vezes ele rompe e sempre dá continuidade, tá? A maioria das vezes, quando ele rompe esse SARS parabólico, ele tende a dar continuidade. Quando ele rompe com o corpo, tá bom? Mas, enfim, esse SARS é apenas para a gente analisar a tendência, tá? Vamos voltar lá. Suporte e resistência, você usa esse daqui ou CRAL? O Ah, o pessoal aí. prego, né? É o prego, esse aqui.
pessoal aí também, sem ser os meus treinados aí, que usa MT4s, ou vocês usam outro? Eu uso esse daí, o Priego. E hoje eu estava testando um novo aqui, se caso você quiser, eu mando para você. Que ele faz suporte e resistência à zona, sabe? Assim, suporte e resistência, a gente utiliza esse, mas eu sempre oriento, principalmente meus alunos aí, para eles fazerem as marcações no gráfico, tá? Porque principalmente esse suporte e resistência aqui, ele é muito bom, que ele dá já as 4 regiões, né? Tanto M1, Isso. M5, M15, H1 e H4. Então, ele mostra as regiões fortes e, de fato, ele respeita, tá? O único ponto negativo dele é que ele vai movimentando, tá? Se ele passa uma região, aí ele ajusta a posição de suporte. E a gente sabe que suportes, posições passadas, tendem a respeitar. Então, a gente acaba perdendo essa referência do passado. Então, o que eu aconselho é, mesmo que aqui mude, altere, a gente faz também o traçamento na corretora, para a gente ter essa referência do passado. Então, o suporte e resistência, a gente sempre vai utilizar o quê? O basicão, né? Se romper, jamais pegar qualquer entrada no rompimento, a não ser que ele rompe a região e trave numa outra região forte. E que entre essas duas linhas, né, do suporte ou da resistência, tem uma amplitude legal que dá para a vela, vamos dizer assim, trabalhar o preço ali, tá? Não adianta um exemplo aqui, um exemplo, tá? Aqui rompeu esse suporte aqui, e aí ficou, é que não rompeu, travou aqui em cima, mas tá vendo? O espaço é muito pequeno aqui, então é arriscado você pegar uma venda aqui em cima. Deixa eu ver se alguém mandou ali. Então, exemplo, é arriscado aqui você pegar uma venda, porque tem pouco espaço para o preço trabalhar. Pode dar um infarto aí, como você pode pegar um loss, tá? E aí, é melhor perder a entrada do que perder o dinheiro, né? Sim, verdade. Então, só pega rompimento se ele travar numa região e entre essas duas regiões tenha uma amplitude que dê para o preço trabalhar. Beleza? Outro ponto, se dá lá uma confluência para fazer uma entrada. Vamos supor aqui, pegar essa referência aqui. Faz de conta que não tem essa linha aqui de suporte, só tem essa da resistência, só tem essa linha de cima. Quando dá, um exemplo, aqui bateu a confluência para fazer uma entrada. Se tem uma região, uma linha acima, a gente jamais vai pegar uma entrada no fechamento. A gente precisa aguardar ele tocar lá em cima para aí sim fazer a entrada, tá? Por quê? Porque ele vai buscar. O mercado ele funciona sempre assim: a compra vai atrás do alvo da venda e a venda vai atrás do alvo da compra. Então ele vai buscar a região se está próximo. Tá? Então a gente espera, bateu as confluências para fazer uma entrada. Eu vou esperar ele tocar lá na minha linha, na minha resistência, para aí sim efetuar a entrada. Porque, um exemplo, aqui mesmo que morre verdinha, mas morreu abaixo da minha região. E eu acabo ganhando aqui, sendo assertivo. Tá bom? A única maneira, o único jeito, vamos dizer assim, que eu posso pegar a entrada, que não dá para ver por causa da seta aqui do indicador, é quando dá o sinal, e por mais que a linha ela tá um pouco para cima, mas o pavio da vela do sinal, ele tocou lá na linha. Aí eu posso pegar no fechamento, porque aí já teve a injeção de valor no teste dessa região. Correto? Entende a lógica? Sim. E eu tô procurando evitar bastante de pegar assim no fechamento, Sim, um quando exemplo você tem uma zona perto assim de isso, suporte e não resistência. pega. Se o pavio, um exemplo, aqui eu poderia pegar, um exemplo, tá? Essa linha foi traçada depois, mas só para a gente pegar como exemplo. Aqui o pavio ele já tocou na minha linha, então já foi injetar, a venda já injetou aqui valor. Então essa outra vela aqui, provável que ela nem vai buscar, porque já teve a injeção antes aqui. Então por esse motivo eu posso pegar a entrada no fechamento da vela aqui.
tá? Mas se esse pavio aqui, essa vela, ela não deixou o pavio lá em cima, fechou aqui sem pavio, ela vai, sem dúvida, buscar lá em cima. A probabilidade ela vai buscar lá em cima, porque é a região que está a injeção lá, tá? A compra sempre vai buscar o alvo da venda e a venda sempre vai buscar o alvo da compra. Essa questão aqui ficou clara aqui? Ficou. Tá? Ficou sim. Só para a gente, um exemplo, aqui foi uma confluência muito top. Olha essa confluência aqui, né? Tem uma zona muito forte aqui de resistência. Aqui bateu o nosso indicador aqui, R Smith, a seta. Inclusive está certinho pra caramba aqui. É quase o horário, acho, só pode. Aqui bateu a seta. Olha a confluência. No oscilador, ele fez fadiga, deu TDF3 e deu Better verde, tá? E numa zona aqui, num topo bem expressivo, tá? Ele foi lá, bateu e voltou, ou seja, um topo bem expressivo. E aí ele acabou tendo a reversão, tá? Olha como respeitou a região. Que deu outra seta, outro sinal nosso e deu a entrada. Então, do suporte e resistência, ficou claro? Sim. Jamais rompimento, só pega se ele travar numa outra região e tem uma amplitude, tá? Uma diferença entre as duas regiões, a região que rompeu, a região que travou, tem ali um espaço para o preço trabalhar, tá? Outro ponto, jamais pegar entrada no fechamento se tem uma região próxima, espera ele tocar na região. O outro ponto, só vai poder pegar no fechamento da vela para a próxima, caso ele deixou o pavio já na região, no nosso suporte ou resistência. Aí sim você pode pegar, porque a venda ou a compra, né, ela já fez a injeção de valor aqui, quando tocou aqui. Então aqui, ela pode ser que ela nem desça aqui, ela já sobe, porque já foi injetado o valor aqui para fazer ela subir. Tá? Ficou claro assim o conceito, a lógica? Ficou. Tá, beleza. Então, esse indicador de suporte e resistência a gente utiliza dessa maneira. Vamos para o próximo. Deixa eu colocar aqui o template de novo. Vamos ver qual que a gente vai. Bom, o comando poucos utiliza ele, né? Eu estou utilizando pouco no momento. O comando, assim, para colocar no setup, é preferência, né? É tudo adaptação. Mas eu recomendo, às vezes, para não ficar tão poluído, você fazer o traçamento no gráfico, ou utilizar um outro gráfico, por exemplo, opera só EURUSD. Não, hoje, na parte da tarde, eu fiz 16:2, só no EURUSD, utilizando o VMod e essas confluências aí, tá? Então, um exemplo, às vezes vai pegar só uma paridade, então pode colocar um EURUSD, o template normal, e um outro apenas com um comando, para não ficar tão poluído, tá? Aqui o horário ele está fechado, então não vai dar para a gente analisar muito legal, tá? Mas vamos buscar aqui atrás, o horário aqui, o gráfico estava aberto normal, para a gente identificar aqui algumas. Isso aqui está bagunçado também. Aqui é por exemplo, comando aqui, ó, aqui, por exemplo, tem uma vela de comando aqui, de compra. Eu tenho uma outra vela de comando aqui embaixo de compra. Eu tenho um comando de venda aqui, essa vela aqui. Vamos ver. Depois a gente dá uma olhada lá. Eu tenho um comando aqui. Eu tenho um comando aqui. Depois a gente vê lá se respeitou. Eu tenho outro comando aqui embaixo de compra. Tenho outro comando aqui embaixo. Só para a gente analisar, tá? Então, o comando, como que a gente utiliza ele? É uma região muito forte. No meu ponto de vista, é mais forte que um suporte e resistência, porque suporte e resistência a gente trabalha com previsão futura, vamos dizer assim. Comando, a gente tem a taxa exata da injeção, tá? Aonde exatamente foi injetado o valor. Então, vamos dizer que eu tenho uma certeza maior que a compra ou a venda, né? Depende do comando, se for de compras ou venda, eles estão ali, tá? Vamos dar um exemplo. Aqui eu tenho um comando de compra,
tem uma região aqui de suporte também. Você vê que a vela, ela fechou aqui sem pavio, não conseguiu descer o preço aqui, ele tende a reverter, tá? Quando ele fecha muito em cima do comando, ou, principal, ou na taxa, às vezes, a maioria das vezes, muitas vezes, fecha exatamente na taxa, ele tende a reverter o preço, tá? E quando, exemplo, esse comando de venda aqui, ele rompeu com o corpo, ele tende a dar continuidade. Pode ver que ele buscou a ponta do pavio aqui e fez uma retraçãozinha aqui, tá? Ele deu continuidade do movimento aqui, tá? Um exemplo, outro comando aqui, o outro paviozinho veio pegar aqui. Tem muita gente que pega retração quando faz um comando e volta lá na taxa. A primeira vez que ele volta lá. Aqui rompeu, mas parou num segundo comando. No segundo comando não, né? Ele parou na região de suporte aqui. Aí voltou para cima, aqui ele respeitou, o pavio respeitou aqui esse comando anterior, o pavio respeitou. Aqui travou nesse outro comando aqui e aí reverteu. Aqui, esse comando de venda, ele rompeu com o corpo aqui, deu continuidade, tá vendo? O corpo aqui ficou acima, aqui ficou acima. Aqui rompeu para baixo, ó, ele fez pullback. O mercado aqui tá bagunçado com as horários, tá? E gap, hoje foi notícia também, mas esse horário é da parte de dia. Aqui ele fez pullback justo no comando, tá? Você vê que ele respeitou. Aqui ele fez um falso rompimento, desceu, ele travou no outro comando lá em cima, desceu, rompeu, continuou. Olha aqui, isso aqui é os comandos que a gente traçou lá atrás, tá? Olha como respeita. Aqui rompeu com o corpo, os dois comandos, aqui continuou, fechou a vela sem pavio, acima do comando, ele reverteu. Aqui rompeu, mas morreu na taxa, ó, o corpo, tá na linha. Exatamente na linha, ele não rompeu, tá? E aí ele reverte o preço. Depois a gente vai ver, olha aqui de novo, desceu a vela sem pavio no comando aqui, ela reverteu. Aqui bateu a confluência nossa, TDF, a primeira ainda a inversão. Esse é o tipo de confluência que a gente vai juntar, se você quiser utilizar o comando, tá? Eu recomendo, é muito bom juntar todas essas informações. Às vezes você vai pegar uma entrada e é um rompimento de um aglomerado de comando. Vai dar continuidade, você vai tomar pau, vai tomar loss, tá? Então a gente observa bastante essas partes de comando. Às vezes não precisa, vou mandar, vocês têm aí o indicador que eu fiz do MT4, né? Mas se quiser, pode utilizar na corretora fazer os traçamentos lá, tá? Dá algumas diferenças, porque na corretora às vezes tem vela que é pavio e aqui é comando, e respeita igual, tá? Por exemplo, aqui essa vela de compra é um comando também, tá? Então nós temos um comando lá de trás e o outro aqui, ó, mostrando muita força. Então, são todas oportunidades de entrada. Quando vem aqui, não rompe a região. Tá? E aí, se você coloca o VA-MOD, aí fica bom. Fica ótimo. Porque, um exemplo, essa vela vermelha aqui, pode ser que no VA-MOD a gente consegue identificar, tá? Pode ser que aqui aconteça aquele padrão número 3 de reversão. A força maior dessa vela é da compra e está bem aqui nesse pavio, muito provavelmente, porque aqui está a injeção de valor. Então, a compra aqui, ela absorveu a POC da venda aqui, mostrando para a gente que ia ter uma reversão. Então, a gente tem uma confluência mais extraordinária aqui, tá? Para a reversão. Referente ao comando, tá um pouco claro assim? Deu para pegar alguma coisa? Tá Tá de ótimo. boa, mano. Tá de boa. Beleza, O né? volume melhor ainda. Não, volume nem tem comparação. Indispensável. É indispensável, do meu ponto de vista também. Então vamos lá, vou agora, o comando já foi, vamos ver qual outro do meu template aqui que a gente precisa passar para vocês. Falei, às vezes vai colocar, ó, pode ser que fique poluído, tá? Principalmente esse horário aqui é porque o mercado fica bagunçado, então dá um monte de velinhas sem pavis, tá? Mas é por conta do horário. Eu normalmente deixo o comando aqui nas configurações, eu deixo com 30 velas, tá? Ele vai fazer a leitura de 30 barra para trás, que é 30 minutos, tá? Todos os comandos ali de 30 minutos para cá, ele vai pegar e vai me dar as marcações. Esse daqui... Bom, aqui estão suporte e resistência, o canal aqui a gente vai utilizar aquele SARS, o comando,
Beleza, aqui agora só falta o indicador, tá? O indicador R-Smith aqui é o nosso indicador que tem 4 indicadores dentro dessa seta, tá bom? As confluências que a gente utiliza para pegar praticamente são as mesmas que a gente comentou aí, tá bom? A gente vai pegar essa seta nas regiões de suporte e resistência, com algumas confluências aqui embaixo, igual você vê aqui, deu a fadiga do oscilador, o better, deu o TDF3, numa região top aqui de resistência. Então, a gente pode pegar, sem dúvida, essas entradas, tá? Vai ser 100%? Não, não vai ser 100%, mas a maioria vai dar bom dentro dessas confluências, nessas regiões, tá? Por exemplo, aqui é uma região forte, a gente pegaria. Aqui embaixo, região de suporte forte, a gente pegaria a entrada nessa seta. Aqui, região de resistência, a gente pegaria. Aqui foi a primeira inversão aqui do oscilador, deu better verde aqui. Vamos ver mais. Mas tem região aqui para trás. Aqui não deu confluência só com o TDF, né? Só com o TDF. Aqui, por conta desse rompimento aqui, eu não pego essa entrada, tá? A não ser que você queira arriscar, mas aí para arriscar tem que olhar o ViaMod, tá? Depois a gente vai comentar um pouco sobre o ViaMod. Que é o ViaMod, a gente consegue identificar se essa vela aqui tem a possibilidade de reverter ou não. Mas mesmo assim, em rompimento, é melhor deixar passar, tá? Um exemplo aqui, eu tenho um rompimento desse fundo aqui expressivo, então é melhor deixar passar a entrada, tá? No oscilador aqui, ele está aumentando gradativo, não foi fadiga, não foi nem o primeiro, mostrando uma força da tendência. Pode ver que ele só respirou aqui, mas aí ele continuou descendo, tá? Vamos ver outra, se apareceu alguma coisa aqui para trás. Não apareceu por conta da quantidade de barras da vela. Mas, enfim, quando aparecer a seta, a confluência nossa aí é região, tá? Pegar no suporte e resistência, caso aparecer a seta, mesma condição lá, tá próximo ali de um suporte, você não pega no fechamento da vela, espera ela tocar. Aí ela busca, aí sim você dá a entrada, para pegar uma melhor taxa, tá bom? A não ser que ela buscar e deixar o pavio na região de suporte e resistência. Aí sim você pode pegar, tá? Que ela vai buscar. Dá seta tranquilo, então? Quando aparecer? Sim. Tranquilo. Tá? E, assim, não vai esperar a seta, ficar esperando seta para dar entrada, tá? Ela pode aparecer, mas ela demora um pouquinho, por causa de algumas confluências que está embutido nelas aí. Mas essas outras confluências aqui são todas oportunidades de entrada, tá? Tanto utilizar aí o better, um exemplo aqui, o better, o TDF, o oscilador aqui, ele não confirmou para a gente aqueles dois padrões, mas por isso que eu falo para utilizar o volume. Às vezes a força maior aqui está nesse pavio e é tudo da compra. A POC aqui dessa vela é compradora e está aqui embaixo. Então, a gente, junto com essas outras confluências aqui, TDF, o Better vermelho aqui, a gente consegue pegar uma entrada de compra, mesmo não dando todas as confluências, tá? Às vezes vai acontecer de bater todas as confluências, mas às vezes não. Não quer dizer que eu não posso pegar a entrada, tá? Eu vou abrir agora aqui o ViaMod para explicar para vocês a confluência que a gente pega essas entradas de reversão, tá? Eu sempre... O resultado de qualquer coisa, eu passo no treinamento para vocês, não sei se vocês vão lembrar dessa frase, né? Todo resultado, ele está relacionado à intensidade que você se aplica e à frequência com que se aplica. Então, quanto mais você ficar na cara ali de algo, mais você vai se aperfeiçoar daquilo. E o mercado, principalmente o mercado, é um conhecimento que demanda muita energia, muito foco. Então, você tem que ter uma frequência e tem que ser intenso a maneira que você foca, para você absorver o máximo possível de informações. Pois é.
Beleza, então, vamos lá. Então, o ViaMod aqui, eu expliquei meus alunos lá, tô passando agora praticamente para eles, né? E é uma ferramenta um pouco complexa, vamos dizer assim, para operar no contexto geral, tá? O que eu vou passar para vocês é algo mais simples, não vou fazer uma explicação, eu vou explicar os padrões isolados que a gente pode estar pegando uma operação, tá? Então, o que eu vou passar para vocês são 4 padrões de reversões que pode acontecer no ViaMod. O primeiro e mais comum que acontece é esse padrão aqui, tá? Que no meu ViaMod aqui, ele aparece como um 3. Tá? O que que é esse padrão aqui, né? É uma absorção da POC pela venda, pela compra nesse caso, né? A venda veio, fez uma POC aqui embaixo, a compra foi, brigou e levou essa POC, absorveu essa POC. Então, aparece um padrão 3 aqui de reversão. E aí o preço tende a reverter, tá? Deixa eu colocar aqui. Deixa 10 aqui para a gente observar. Então, exemplo, aqui apareceu 3 e aí o preço reverte. Claro, isso analisando de forma isolada, tá? O que eu utilizo é um exemplo. Bate lá as confluências, vamos colocar. Vou dar um exemplo aqui, tá? Pode ser até que não ficou paviozinho, né? Mas vamos ver aqui tem um paviozinho aqui em cima, tá? Inclusive, eu até coloquei um vídeo lá no YouTube, lá. Hoje eu postei vários vídeos no grupo lá, pegando entrada com a confluência do ViaMod. Um exemplo, essa velona de compra aqui em cima não tem um paviozinho, pequeno paviozinho, tá? A POC aqui, pode ser que a força maior é da venda e ela tá aqui em cima nessa POC aqui, tá? Ela absorveu a POC da venda, que fez uma fadiga aqui, ela veio e absorve. E aí fica a força maior dessa vela sendo a venda aqui em cima. Pô, é uma baita de uma confluência para a gente pegar uma entrada, tá? Um exemplo aqui de novo. Aqui tem uma vela de venda, mas sobrou um paviozinho aqui. No ViaMod a gente consegue identificar se aqui a POC é compradora, se a força maior dessa vela é da compra e ela está aqui no pavio. E aí, se ela está numa região de suporte, ou seja, ela confirmou para mim a posição da compra. A compra absorveu a POC da venda. Então, é a confluência a mais para eu poder fazer uma entrada de compra, de call, na próxima vela. Porque eu sei exatamente que a compra está aqui. Tá? Então, vamos voltar ali no ViaMod. Então, essa aqui um exemplo, aqui não deu o padrãozinho 3, porque ela ficou no meio aqui. O ideal é, e vai aparecer o 3, quando ela fica para baixo do meio da vela. Deu uma travada um pouco no site aqui. Então, o ideal é quando ela fica para baixo do meio da vela. Aí vai aparecer esse padrão 3 aqui de reversão, tá? Que nada mais é do que a compra, nesse caso, absorver a POC da venda, tá? Aqui não deu o padrão 3, porque a cor da vela aqui atrás ficou verde. Mas aqui, como ficou verde escuro é regiões de briga. É que aqui teve uma taxa, uma POC da venda, e a compra levou. Tá? É o mesmo padrão 3, só não ficou 3 aqui porque a cor da vela aqui ficou verde. Então, ela tende a reverter o preço. Tá? Então, esse é um padrão. Se a gente colocar aqui no gráfico, vamos dar um exemplo de qual vela essa é. Eu tenho o gráfico da Binomo aqui. Então, exemplo, aquela vela ali que fez esse padrãozinho da POC aqui embaixo, é esse martelo aqui. Tá? Então, a força maior dessa vela é da compra e está aqui embaixo. Ou seja, uma confluência a mais para a gente poder pegar uma entrada de reversão. Aquela vela cluster ali atrás, deixa eu ver aqui. Aqui, esse 3 aqui, ó, que deu 3 de reversão, é essa vela de venda aqui, ó. Essa daqui, ó. Então, ela está na regiãozinha de suporte aqui, e ela desceu fazendo, a compra fez uma absorção da POC aqui embaixo. Então, a gente certifica que realmente a compra está aqui embaixo.
e aí a gente tem uma confluência a mais, né? Não vai no escuro fazer uma entrada para reversão, tá? Diferente de eu olhar o exemplo, o gráfico, só vou fazer uma entrada aqui para reversão. Mas eu não sei se a compra ali está posicionada ali. Então, por isso que eu acredito, né? E para mim, o VAMOD ou outro site, seja lá tem outros, né, que dá para identificar a POC, identificar a POC da vela, no MT4 mesmo, tem aquele Orchester, tem os outros, mas eu acredito que é indispensável, porque aí a gente certifica realmente estou fazendo a entrada a favor de quem está posicionado ali. Tá? Então, esse é o primeiro, vamos dizer, o primeiro padrão aí que a gente pode pegar uma entrada, bater nas confluências lá. Um exemplo, virou, vamos pegar aqui, uma região, uma vela, um exemplo, uma vela dessa aqui, a POC é compradora, apareceu o padrão 3 aqui, se eu estou na região de suporte, eu pego a entrada, um exemplo aqui, pega a entrada, tá? Que é uma confluência a mais para a gente. Aqui, pode ser a compra está forte aqui. Então, a gente é uma confluência a mais e vai a favor de quem está posicionado e a gente tem uma assertividade maior. Esse padrão ficou claro? Ficou. Beleza. O outro padrão que a gente pega para reversão também é o que eu chamo de fadiga, tá? O que é fadiga? O preço, ele vai de boa, de boa, de boa, vai perdendo, vamos dizer, perdendo força ou vai fraco, e aí lá em cima, ele faz uma força em excesso, tá? Força em excesso acaba fadigando, porque aí ele não tem mais força, e acaba tendo a reversão. Foi exatamente o que aconteceu aqui com essa vela, tá? A compra, quando ela tem a POC embaixo, significa que ela está com interesse na região, porque ela já entrou ali injetando valor. Agora, quando ela começa fraco e vai lá em cima, e aí ela coloca muita força em cima, é como se fosse uma fadiga, ela vai fraco e depois joga tudo que ela tem. E aí a chave, o gatilho, está na região. Se essa vela, vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por exemplo, foi essa vela de compra aqui, ó. Se ela está numa região forte, e ela não consegue romper essa região, então é um indicativo para a gente que vai reverter o preço. Porque se ela fez muita força e ela não conseguiu elevar a taxa, é porque ela não tem força ali. A compra ali, a venda, no caso aqui, ela está bem mais forte, tá? E aí a gente consegue pegar uma entrada para reversão. O programador, ele vai acertar para mim, nesse caso aqui, vai aparecer um número 4 aqui para venda, tá? Quando acontece esse tipo de fadiga. Tá bom? E tanto para venda quanto para compra. A venda, a POC dela seria embaixo aqui. E aí é considerado como uma fadiga. Tudo vai depender da região, tá? Porque se eu tenho um rompimento de uma zona, eu vou acabar pegando ordem aberta, posicionada dessa região, e aí o preço vai dar continuidade. Essa é a lógica do movimento, tá? Toda a região, pessoal, tem uma região aqui de suporte anti-resistência. Tem ordem aberta aqui em cima, para se romper, pegar a continuidade do movimento. Então, por isso que dá continuidade. Então, por isso que rompimento aí a gente invalida essas análises, tá? Rompimento a gente não pega. Se for pegar, identifica uma vela de agressão e pega a continuidade do movimento. Mas para reversão, sem negócio. Quanto a esse padrão de fadiga, tranquilo? É quando aparecer a POC da compra ficar aqui em cima e na venda ficar aqui embaixo. Ok? Ela vai ficar na primeira de cima e na última de baixo. Ela pode estar aqui até entre as três aqui, entre os três tickets. Até entre os três tickets aqui a gente considera uma fadiga. E a POC aqui da venda embaixo. Até os três primeiros tickets aqui a gente considera uma fadiga. Hein, Rafa? Sim, Aí, no caso, seria então para a próxima vela, né? isso, próxima vela. Tudo que eu estou falando aqui, tudo é voltado para reversão próxima vela. Positivo. Tranquilo? Quanto a essa explicação aqui desses dois padrões? Sim.
Olha que legal. Não dá para puxar o zoom aqui, mas vocês estão vendo que essa vela de venda aqui é uma vela de comando? Ela está sem pavio aqui na abertura. Vou aumentar aqui para ver se essa binômio é fogo, meu. Ó, essa vela aqui, vocês estão olhando, vendo ela? Sim. Essa vela aqui, ela não tem pavio na abertura, ela é um comando de compra, correto? Uhum. Você vê que o paviozinho veio tocar no comando aqui, o corpo da vela não rompeu aqui para baixo, e aí a próxima reverteu, tá? No ViaMod, ela é essa vela aqui, ó, essa barra aqui, ó. Aqui ficou um pouco indeciso, né? Mas você vê que deu o padrãozinho de reversão aqui, tá? E ela tá no comando. Tudo isso é confluência a mais, tá? Eu peguei várias operações hoje em comando que ela fez isso aí. Ela toca o pavio no comando e aí me faz o padrão de reversão aqui, e aí eu pego a entrada de compra, tá? Quanto a isso, tranquilo, esses dois padrões? Sim. Tá. O terceiro padrão que pode acontecer é o padrão de baixo volume. Por exemplo, aqui a média do volume está em torno aí de 15, né? 15, a média, né? Aqui no ViaMod, em configurações de gatilho, eu tenho aqui classificação de volume para reversão e volume para continuidade. Em paridade, eu utilizo 4 para reversão e 12 para continuidade. Tá? Só que as minhas operações são para reversão. Tá? Eu uso 12 que eu sei, só para identificar um volume alto. Porque às vezes acontece situações que dá um volume alto e a entrada é para reversão. Por exemplo, dá um volume alto numa vela cheio de densidade compradora, só que está numa região de resistência, ou está num comando e não rompe. Ela vai reverter, porque ela não teve força. Ué, um monte de volume e não conseguiu subir o preço. Então, ela tende a reverter, tá? Então, aqui, eu utilizo para reversão nas paridades 4. Só que, né, o 3, ele é extremamente assertivo quando acontece. Então, eu utilizo 4, mas se você quiser, porque acontece muita reversão no 4, tá? Aí tem que analisar o contexto da região. Mas o 3, se você quiser deixar o 3, toda vez que dá um volume lá igual ou menor a 3, ele vai aparecer um R de reversão. Eu vou subir aqui o volume só para a gente identificar. Um exemplo aqui, ó, esse cluster aqui. Vai aparecer um Rzinho de reversão, tá? Então, na paridade lá, se você quiser usar 4, eu utilizo 4, que eu analiso, acontece bastante, tá? E, assim, sem rompimento. Rompeu, esquece. Não pega reversão de modo algum quando tem rompimento de região, de zona forte. O 3, ele é extremamente assertivo. Hoje teve umas 4 que deu o volume 3. Isso analisando só a EURUSD, tá? As 4 reverteu, tá? Então, aqui, ficou claro? Ficou. Ficou. Tá, então esse é o terceiro padrão de reversão. Então, a gente falou do padrão de absorção, que é o 3. A gente falou do padrão de fadiga, que não tem ainda, vai aparecer o número 4, que é quando a venda ou a compra faz muita força no fechamento e não eleva o preço, não rompe uma zona forte. A gente falou do padrão de baixo volume, e tem agora o padrão de exaustão. Esse é bem difícil acontecer, mas acontece. Quando acontece, ele é extremamente assertivo. Vou ver, eu não lembro se eu tenho alguma operação. Eu já dei entrada filmando, eu preciso achar, tá? Que é o quê? É a escada ao contrário, tá? Aqui não tem, mas vamos dar um exemplo. Se aqui, essa condição aqui fosse uma vela verde, normal, como foi, mas todos esses tickets aqui fosse verde. Então, caracteriza uma exaustão. Ou seja, ela colocou aqui um exemplo, 500, aqui
400, aqui 300, aqui 200 e aqui 100. Ou seja, ela foi perdendo a força. Já aconteceu, já peguei várias entradas. Acontece isso aqui, eu pego um put, uma venda, quando todos os tickets aqui é verde, tá? Ou seja, ela vai perdendo força, vai acontecendo uma exaustão no preço. E aí ela reverte na próxima. Tá? E para venda, é ao contrário. Vamos dizer que a POC maior é embaixo, a POC maior, na verdade, é em cima, e ela vai diminuindo a força dela. E aí a próxima tende a reverter. Tá? Bom, então o padrão de exaustão ficou claro? É a escadinha ao contrário, tá? A compra ela faz uma POC embaixo e aí vai de baixo para cima diminuindo a força. E no caso da venda, ela faz uma POC em cima e vai de cima para baixo diminuindo a força. O preço tende a reverter caso não esteja na zona de rompimento. Ok? Ok. Então, esses 4 padrões são os padrões de possíveis reversão. Dentre eles, o melhor é aquele que a gente tem certeza que, no caso, se a gente for fazer a entrada de compra, a compra aparece. No caso, se for fazer a entrada de venda, a venda aparece, tá? Os que são mais assertivos é o padrão de baixo volume, quando aparece o R, e o padrão de absorção, quando aparece o 3. Tá? Quando aparece o 3 e está numa zona ali de suporte, ou resistência, ou comando. É os que é mais assertivo. Dentre os dois, o mais assertivo é o 3. Tá? Porque, um exemplo, a vela de pouco volume, ela só me mostrou que ela não tem volume, que ela é uma vela fraca. Mas até então, eu não sei se a oposição, vamos dizer assim, ela está ali posicionada. Tá? O padrão 3 de reversão, que é a absorção, ele já me mostra que não, ali ele está posicionado, porque ele vai aparecer, ele vai dar as caras ali, tanto a compra ou seja a venda. Tá? Ela vai aparecer ali numa ponta de um pavio embaixo. Ela vai me mostrar no paviozinho que dentro, de um exemplo, essa vela de venda, a maior força é da compra e é aqui, bem nesse comando aqui. Então, eu tenho mais confiança para fazer uma entrada de compra aqui, porque ela apareceu. De fato, eles estão aqui e eu estou com eles, eu vou entrar comprado. Se é uma vela de baixo volume, eu estou considerando que é uma vela fraca. Acredito que a oposição vai aparecer ali para ganhar essa, vamos dizer, essa taxa. Ó, então, para confirmação nas minhas operações de reversão, o que tem confluência com o volume é quando acontece o padrão 3 aqui, que é essa absorção da compra, da POC da venda. Então, é a certeza, a maior certeza de confluência, tá? Porque eu não estou fazendo operação, a compra pode aparecer ali e a minha favor. Não, aqui eu estou vendo que a compra está posicionada ali embaixo, tá? Então, se ela está numa região de suporte, resistência ou comando, é extremamente assertivo. Ela fazer esse padrão aqui, e aí a gente pega a entrada para reversão para a próxima vela. Tá? Por exemplo, aqui ela fez um volume alto, ela acabou fadigando aqui, vamos ver isso no gráfico aqui, se faz sentido essa... É 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acaba sendo essa vela aqui, tá vendo? De venda. Ela fez esse volume alto, a POC dela é o segundo aqui embaixo. Aqui, ó, ela não rompeu a minha região. Uma região de suporte aqui, praticamente aqui embaixo. Então, ela fez um volume alto, ficou as densidades dela. A POC foi a segunda aqui. Isso aqui acaba caracterizando uma fadiga do preço, tá? E aí, a próxima, ela tende a reverter. Se ela está em zona assim. Referente aos padrões, eu recomendo a pegar mais no 3, que é a absorção, e no R, quando acontece a reversão, tá? Que é vela de pouco volume. Esses são os mais assertivos. Não que aqui não seja, fadiga é assertivo também. Mas eu digo que é mais comum aparecer no gráfico são esses dois, tá? A reversão, o Rzinho, vela de pouco volume, e principalmente esse 3 aqui de absorção, tá? Então, esses aí são as maiores confluências, vamos dizer assim, no ViaMod, tá? Então, exemplo, aí dá lá as nossas
nossos indicativos de operação, sinal, o primeiro que inverte lá, e aí acontece aqueles padrões no ViaMod, é uma confluência para pegar a entrada. É extremamente assertivo, tá? Na maioria vai ser bem mais win do que loss. Isso aí